Shalom, shalom! Hoje nós estamos aqui com mais um Fale com Ele e eu tenho certeza que Ele quer falar com você. O tema de hoje é: Deus se arrepende? Será que Deus se arrependeu de toda a história bíblica? Será que Deus não tem a sua presciência já estabelecida? Porque se Ele se arrependeu, Deus não saberia de antemão o que viria a acontecer? Será que Deus perdeu a sua onisciência porque Ele sabe de todas as coisas? Será que Ele não sabia que o homem poderia falhar? Estes assuntos e estas dúvidas nós vamos conversar daqui a pouquinho no Fale com Ele. Você não pode deixar de se inscrever no nosso canal. Você também pode acionar o sininho lá, porque assim que sair os novos vídeos, você vai ser comunicado pelo seu e-mail que os nossos vídeos estão lá prontinhos para você. Deus se arrepende? Não se arrepende? O que você pensa sobre este assunto? Aqui em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vos disse, deve ele não fazer isso? No primeiro livro de Samuel, no capítulo 15:11, que diz: arrepende-me que eu tenha posto Saul para ser rei, porque ele se afastou de me seguir e não cumpriu os meus mandamentos. Será que Deus se arrependeu de ter levantado Saul porque Saul pisou na bola, porque Saul deixou de cumprir os mandamentos? Será que Deus não sabia de antemão sobre esse assunto? Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 6, também diz: e arrependeu-se do Senhor de que ele havia feito o homem na terra. Isso o entristeceu de coração. Será que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Será que ele sofreu um arrependimento por ver o homem, a iniquidade se multiplicar sobre a terra, e ele ficou arrependido disso? Será que Deus se arrependeu do seu arrependimento? Será que Deus se arrependeu de se arrepender? Aqui no texto arrependimento, todos esses textos hebraicos, a palavra que aparece ali é Naham, né? Na verdade, Naham, que significa respirar fortemente por implicações, né? Uma profunda tristeza no seu coração. Mas vamos lá ao assunto, que isso interessa para mim e para você. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, que não há variação, a imutabilidade de Deus. Deus é imutável, nós não conseguimos compreender Deus. Então o homem precisa, para entender das coisas de Deus, precisa entender a linguagem de Deus. Eu gosto de explicar da seguinte forma: uma criança, ela não consegue entender muitas vezes assuntos de adulto. Então você tem que falar na linguagem da criança para que a criança possa entender o que significa isso. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Ele está muito mais acima. Então Deus tem que descer a nossa condição humana para que a gente possa entender, para ter aquela reação de espanto. Por exemplo, Deus, o braço forte do Senhor. A Bíblia fala que Deus tem um braço. A Bíblia também diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. A Bíblia fala que Deus falou, Deus fala, né? Então, usa-se figuras, comportamentos humanos em Deus, mas será que Deus é Espírito? Deus tem tudo isso? Deus é uma substância, Deus é imensurável, nós não podemos medir Deus. Nós chamamos isso de antropomorfismo, que nós usamos linguagem humana para poder descrever o que Deus quer falar conosco. Você quer ver uma coisa muito interessante? Até agora há pouco nós estávamos falando aqui no nosso café da manhã, que fala sobre, num abrir e piscar de olhos, seremos retirados da terra, seremos arrebatados. Aí você fala assim: poxa vida, como é que pode acontecer? Porque são 3 milésimos de segundo aproximadamente, um abrir e piscar de olhos, né? É para causar esse espanto, é para causar realmente isso no ser humano, que para ele é uma coisa meio que impossível, mas para Deus nada é impossível. Agora, em relação ao arrependimento, Deus não se arrepende. Deus é imutável, Deus não tem variação. Nós, muitas vezes, fazemos algo e, para explicar para o resto das pessoas, usamos uma figura de linguagem. A Bíblia fala figura de linguagem.
você vai encontrar essa palavra arrependimento de Deus, não de homens, arrependimento de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento você não vê isso. Você vê uma figura de linguagem sendo usada para poder descrever. Significa que ele deu uma respirada no assunto e diz: eu tinha tanta coisa boa para fazer para você, mas assim como você mudou, eu também preciso mudar essa circunstância em seu favor. Então, tudo isso para que você possa entender: Deus não se arrepende, tá bom? Você pode se inscrever, você pode acionar o seu sininho e logo você vai ter mais informações da parte do Senhor. Um beijão no seu coração, shalom, shalom.